Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim falar um pouquinho das piores leituras que eu fiz em 2022 e também algumas decepções literárias do ano passado. Bom, gente, em 2022 eu li muita coisa boa, inclusive a minha média aí de avaliação foi de 3.9, basicamente 4 estrelas, então tá ótimo. Mas é lógico que teve alguns livros que eu não gostei tanto, teve algumas decepções de histórias que eu esperava mais e que não foram tudo isso, e eu vou contar tudo pra vocês. Então, vamos lá! Antes de mais nada, eu quero lembrar que, gente, não é porque eu não gostei desses livros que eles são ruins, tá? E isso é muito importante reforçar, porque muitas vezes a gente não gostar de uma leitura tem a ver com milhões de fatores que não necessariamente a história em si, sabe? Tem muito a ver, às vezes, com o momento que a gente tá vivendo, aonde tá a nossa cabeça, as situações ali ao nosso redor. Eu não gostei por vários motivos, mas você pode ter amado esses livros e não tem problema nenhum. Quero já começar tirando aí do caminho a parte mais difícil, que é falar de duas leituras que foram, assim, as piores mesmo de 2022 pra mim, que foram Indenização em Dobro e Black Silence. Indenização em Dobro é uma história clássica ali de crime noir, onde a gente vai ter um homem que trabalha vendendo seguros de vida e ele vai até um grande casarão vender, né, um seguro de vida para um homem bem rico, mas ele acaba conhecendo a mulher desse homem, eles acabam tendo aí um caso e eles decidem que vão matar esse senhor para ficar com o dinheiro. Só que, lógico, muitos imprevistos vão acontecer. Já em Black Silence, a gente tem aqui, né, uma HQ da Mary Cagnin, em que a gente vai ter um grupo de pessoas especialistas em diferentes áreas, partindo em uma missão para tentar colonizar um outro planeta. Só que quando chega lá, eles encontram uma pirâmide preta que começa a mexer muito com a cabeça deles e eles vão enlouquecendo aos poucos. Essas duas histórias, para mim, elas têm o mesmo problema, que elas têm um começo intrigante, têm um final interessante, mas não tem desenvolvimento. Você não se apega aos personagens, é tudo muito rápido, sabe? Você não compra o que tá acontecendo, você acaba não ligando, né, pros protagonistas, pro que tá rolando. Chega um momento que você simplesmente não se importa mais com o que vai acontecer naquela história. Então foram duas histórias que eu queria ter gostado muito, mas que, assim, infelizmente não foram pra mim. As duas eu acabei dando aí 2,5 estrelas e foram, assim, oficialmente as leituras que eu menos gostei de ter realizado em 2022. Agora, falando de decepções, decepção é uma coisa bem complicada, né, gente? Porque pra gente se decepcionar com uma obra, a gente tem que ter aí alguma expectativa. E o que acontece? Todos esses livros que eu vou mencionar, eu tinha expectativas boas e elas não foram atendidas. A primeira aqui, ela também entra em uma das leituras que eu menos gostei de ter realizado em 2022, que foi Pinball 1973, do Haruki Murakami. Essa é a segunda história que ele escreveu, onde a gente vai acompanhar o mesmo protagonista da primeira história, que é Ouça a Canção do Vento, e ele é um protagonista que eu não gostava dele até os próximos livros, mas o meu maior problema foi que em Pinball 1973, eu realmente não me importei com o que estava acontecendo, com o que o protagonista estava vivendo. Eu acho que tem ali uma mensagem interessante a respeito de alguém que não consegue interagir muito bem com outras pessoas e que prefere muito mais, por exemplo, uma máquina de pinball, mas assim, foi uma história bem meh. No entanto, eu entendo que era o começo da carreira do Murakami. Passo esse pano aí pelo simples fato de que depois ele veio com histórias muito mais elaboradas, com muitas outras mensagens e que eu gostei muito mais. Já livros que eu acabei dando aí 3 estrelas, 3,5 estrelas, mas que realmente me decepcionaram, eu preciso começar mencionando os jogos de herança The Inheritance Games. Gente, eu tinha expectativas maravilhosas para esse livro, porque a sinopse é de uma garota que é extremamente inteligente, mas ela não tem, assim, nada na vida. Ela tem só uma meia-irmã, ela não tem dinheiro, por mais inteligente que ela seja, ela não tem aí grandes perspectivas pro futuro, né, por conta da situação em que ela vive, só que de repente ela vai ser convidada a fazer parte aí de uma leitura de um testamento de um senhor multimilionário que acabou morrendo. E ele deixou tudo pra ela. E os netos dele, que também são muito inteligentes, que cresceram numa casa cheia de enigmas e tudo mais, vão tentar ali descobrir meio que junto com ela o porquê que ela se tornou a grande herdeira. Isso pra mim, nossa, vendeu a história. Porque eu falei assim, nossa, é uma história de mistério. Gente, os mistérios aqui, eles são aleatórios. Eles aparecem na história do nada, sabe? Os protagonistas estão tentando resolver e saber o porquê e tudo mais, e de repente
tá ali, é isso. E eu acho que ele tem uma premissa interessante, ele tem um final com um ótimo cliffhanger, sabe, pra próxima leitura, né, já que é uma trilogia, e a gente tem aqui uma protagonista muito interessante, a gente tem personagens bacanas, mas a gente também tem interesses amorosos que, ai gente, só macho escroto. Eu fiquei assim, gente, sério que eu vou ter que lidar com esses caras aí? Primeiro que eu não gosto de triângulo amoroso. Segundo, que os caras diminuíam ela o tempo inteiro, eles não estavam nem aí pro que ela queria, ela acaba entrando no jogo deles, sabe? Porque ela começa a se interessar por um, depois por outro. E assim, gente, eu achei que simplesmente não teve mistério. A grande questão que fica é porque que ela é herdeira, mas assim, eu não pretendo continuar lendo a trilogia, eu até pensei, mas eu falei assim, ai não, me desgastou muito, eu me decepcionei muito, então não foi pra mim. Outro que eu preciso mencionar, gente, é Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo. Esse livro, eu sempre ouvi falar, assim, muito bem dele, né? Ele tem vários prêmios, né? Dá pra ver aqui na capa. E aqui, a gente vai conhecer dois personagens, o Aristóteles e o Dante, que são muito diferentes, mas são ali dois jovens que acabam fazendo uma improvável amizade. Começa a aparecer meio que ali um interesse entre eles. Só que, gente, a história, ela é contada do ponto de vista do Ari. E a gente começa ali quando ele tem os seus 15 anos. Então a gente entende que ele é um rapaz revoltado, porque muita coisa sobre a família dele não é falada, sabe? A família não se comunica direito, ele tá tentando encontrar seu lugar no mundo, tudo isso é compreensível. Mas aí os anos vão passando e ele continua sendo insuportável, sabe? Até metade eu tava curtindo, mas conforme eu percebi que o personagem ele não tinha uma evolução, ele tava preso ali naquele looping eterno, sabe, de frustrações e de coisas que já estavam sendo resolvidas, falei, ai não, sem contar que tem aqui algumas coisas bem problemáticas. O final, então, gente, eu achei muito forçado. Eu, como uma pessoa que faço parte da comunidade LGBTQIAPN+, eu falei, não, isso aqui não aconteceria nunca. Então, assim, eu entendo porque que esse livro foi importante pra muita gente, porque trouxe questões de representatividade, mas, pra mim, lendo ele, né, hoje em dia não caiu muito bem, então eu me decepcionei muito. Ai, gente, infelizmente tenho que colocar aqui também um livro da Rainha do Crime, que é Por que Não Pediram a Evans? Gente, eu tenho um projeto lendo Christie já há alguns anos e eu estava muito empolgada para ler esse livro pelo simples título, Por que Não Pediram a Evans? E eu ficava imaginando, né, o que será? Eu já entrei na história instigada. E realmente é uma história muito instigante, porque você conhece aqui um rapaz que tá jogando golfe com um amigo, de repente a bola acaba caindo num desfiladeiro, quando eles chegam lá tem um homem morrendo. Enquanto o amigo vai buscar ajuda, o nosso protagonista fica ali com ele e a única coisa que esse homem diz antes de morrer é por que não pediram a Evans? E aí você fica querendo entender, né, o que tá acontecendo. E depois o nosso protagonista quase ser ali morto por envenenamento, a melhor amiga dele decide investigar o que tá por trás disso. Quem será que tá ali tentando matar o seu amigo? Quem será que matou esse senhor? E por que tem toda essa questão de por que não pediram a Evans? Quem é Evans? Por que não pediram a Evans? E assim, gente, eu tava muito empolgada no começo da leitura, mas o desenrolar, gente, foi chatíssimo. Teve até algumas coisas ali interessantes no desenvolvimento aqui e ali, mas, como um todo, apesar de eu ter gostado muito dos protagonistas, eu achei a história muito óbvia, o que não é um problema por si só, mas eu achei que tava entregue desde o começo, sabe? Não foi uma coisa que, tá, eu percebi que era tal pessoa. Não, era óbvio. A gente não tem grandes reviravoltas, é tudo ali na nossa cara, então eu não senti esse clima tanto de mistério depois dessa primeira parte. Então foi uma decepção, porque eu realmente estava esperando muito mais de Por que Não Pediram a Evans. Por último, gente, esse vai doer. Dark Dawn, do Jay Kristoff. Dark Dawn, ele é o último livro da trilogia, né, Nevernight, das Crônicas da Quase Noite, onde a gente tem essa garota, né, a Mia Corveri, que os pais acabaram morrendo por conta de um golpe político e ela decide se vingar. Então, ela vai para uma escola e decide se tornar uma assassina e se vingar aí desses governadores que são os responsáveis por terem destruído a vida dela. Gente, Nevernight é um dos meus livros de fantasia favoritos da vida, tá? Eu amo Nevernight. E aí, o segundo, que é God's Grave, levou um tempo pra eu entrar na história, porque ele vai pra um outro lugar, a gente tem a Mia num outro cenário que não é escola de assassinos, mas eu gostei bastante também do final. Gente, quando chegou esse terceiro,
Assim, eu acabei dando pra ele 3 estrelas e meia, porque é o final de uma história que eu gosto. A gente tem muito da Mia, que é uma personagem que eu amo. A gente também vai ter muito mais ali de personagens secundários, ou que já existiam, ou que aparecem aqui pela primeira vez, que são muito legais. Foi muito bacana ter visto mais deles. A história mesmo, ela, às vezes, ela vai pra lugares bem interessantes, mas assim, eu acho que o maior problema aqui do Jay Kristoff foi falta de foco. Ele tinha uma história incrível pra fechar. E ao invés de ele trabalhar nisso, ele coloca a nossa protagonista indo do lugar A pro lugar B pro lugar C, sem motivo nenhum, as mesmas batalhas e duelos acontecendo de novo e de novo e de novo, é super repetitivo. A gente tem aqui algumas decisões que me incomodaram bastante, sabe, de trazer personagens que não precisavam voltar só pra gente ter uma coisa de triângulo amoroso, de ciúme, que eu acho... E, gente, o final, eu achei ele bem anticlimático. Eu sei que é um problema meu, porque eu não gosto tanto de histórias de fantasia que foquem muito na batalha em si, sabe? Eu não gosto tanto da ação na fantasia. Eu prefiro o desenvolvimento do mundo, dos personagens, da história como um todo. Mas, eu acho que o final aqui, ele é muito rápido e, infelizmente, é um final covarde. Até a própria Mia, que é uma personagem que eu amo, ela me incomodou muitas vezes aqui, sabe? Com decisões assim que eu falava, cara, você já passou por tanta coisa, é sério que você tá tomando essas decisões agora? Foi um livro que, como eu disse, ele não foi horrível, mas ele foi o livro que eu acho que mais me decepcionou, porque eu amo essa história, amo esses personagens, então eu acho que algo que poderia ter sido épico foi, tinha tanto potencial e foi meio que desperdiçado. Essa foi a minha maior decepção de 2022. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de literatura, filmes, séries, qualquer coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo, o canal, chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo qual foi aquela sua decepção de 2022. E, por favor, se inscreva no canal Livro em Livro se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.